Eu te convido a abrir a palavra do Senhor no livro de Hebreus, capítulo 11. É claro que a letra do hino ela é baseada no livro de Apocalipse 21 e como eu disse, nós vamos ler esse texto depois. O vídeo é uma ilustração. Tentaram ali mostrar algo que nós vimos agora, até parece belo. E eles tentaram colocar no vídeo aquilo que está escrito em Apocalipse 21. E por mais belo que possa parecer, acredite, é muito melhor do que nós podemos imaginar. A Cidade Santa ela será algo inimaginável ao coração e à mente humana. Nós não conseguimos, com todos os nossos esforços, imaginar. Se você sentar com pastores, teólogos, alguns, eu já fiz isso com alguns, e cada um imagina algo lindo, maravilhoso, e se certamente a minha conclusão é, se eu pegar algo que um imagina, o que o outro imagina, o que eu imagino, é muito melhor do que isso. Porque é Deus quem está fazendo, é Deus quem está preparando. Se nós nos alegramos, se nós olhamos para as maravilhas que existem nessa terra, e os nossos olhos se alegram, e nos faz glorificar a Deus por coisas tão belas criadas por Deus, quando Ele criou a terra, imagina quando Ele fizer novos céus e nova terra. Imagina como vai ser isso. Hebreus, capítulo 11. Meus irmãos, há algum tempo o Senhor tem falado no meu coração essa mensagem. E eu admito para vocês que eu não tinha noção se o Senhor queria que eu pregasse isso ou não, porque o Senhor falava ao meu coração. Em função de um problema, em função de lutas, em função de coisas que eu estava vivendo, eu não sabia nem se aquilo era... Eu sabia exatamente que era para mim, mas não que aquilo poderia se transformar numa mensagem. Afinal de contas, eu sei que eu estou aqui à disposição da igreja, do pastor, para estar trazendo a palavra o dia, a hora que necessitar. Temos que estar apto a isso. Mas se eu pregasse essa palavra na semana passada, ou na semana que vem, talvez ela teria sim resultado, mas talvez seria menor. Se eu pregasse essa palavra no primeiro turno das eleições, não sei se daria o resultado. Teria que ser hoje. Você vai entender por quê. Hebreus capítulo 11 diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ele, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes de sua transladação alcançou testemunho que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o construtor é Deus. Pela fé, também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora de idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Pela fé, também de um, esse já amortecido, descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo neles, e abraçando-as,
confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra, porque os que isso dizem claramente mostram que buscam uma pátria, e se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar, mas agora eles desejam uma pátria melhor, isto é, a celestial, pelo que também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Versículo 23. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo ser maltratado com o povo de Deus, do que, por um pouco de tempo, ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério, a afronta de Cristo, do que o tesouro do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Versículo 29. Pela fé, passaram o mar vermelho como por terra seca, o que, intentando os egípcios, se afogaram. Pela fé, caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Versículo 32. Vai lá para frente. Que mais direi? Faltar-me-ia tempo contando de Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel e dos profetas, os quais, pela fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram forças, nas batalhas se esforçaram, puseram em fugida os exércitos dos estranhos. Só até aí, ufa, amém? Amém? Não se preocupe, você que gosta de ler, nós vamos ler bastante a Bíblia hoje, amém? Tem que ler, irmão, tem que ler a Bíblia. Você não gosta de ler, lê um pouquinho por dia, um pouquinho de cada vez, mas leia a palavra de Deus, não fique sem ler. Se você não consegue ler, peça para o seu filho, peça para alguém, todo mundo tem celular hoje, baixa uma Bíblia no celular, vai lá no appzinho, tem a Bíblia de áudio, você não lê, mas você ouve, mas não deixa de ouvir ou de ler a palavra de Deus. Amém? Hebreus 11, irmãos. Lembra quando você era jovem e o teu aniversário estava próximo? Nós ficávamos numa expectativa, né? Esperando, animado, ansioso. Normalmente quando o aniversário chegava, nós sabíamos que a gente ia ter uma surpresa. A gente ficava ansioso porque nós aguardávamos que nós íamos ganhar algum presente, alguma coisa viria. Eu me lembro quando criança, os meus primos, o Paulo Veríssimo, o Luciano, o Silvio, o Marcelo, meu irmão, no meu aniversário eles fizeram uma mesa de bilhar para mim, pastor. Ninguém era crente naquela época, tá, irmãos? Eles pegaram tábuas, pregaram ao lado da tábua lá, as madeirinhas de cabo de vassoura, com bolinha de gude, fizeram e me deram de presente aquilo. Até hoje eu não esqueço. Passados aí mais de 40 anos eu consigo me recordar daquele dia. Marcou. No nosso aniversário, muitas vezes é isso que acontece, irmãos. Nós ficamos ansiosos por ganhar algo. Porque com base nos outros aniversários, nós sabemos que alguma coisa virá. Uma pequena surpresa, uma pequena lembrança, um ato feito por alguém que nos ama, né? Alguma coisa virá, alguma surpresa. E o aniversário, ele combina com duas coisas, a certeza e a antecipação. O que significa isso? Ora, é a certeza. Eu antecipo algo que eu tenho certeza que eu vou ganhar. Eu não sei o que é, mas eu já antecipo no meu coração a certeza de que alguém vai fazer uma surpresa. Alguém diferente vai me ligar. A gente sempre espera alguma coisa assim no nosso aniversário. Você sabia que isso é dessa forma que funciona a nossa fé? A nossa fé, irmãos, ela é baseada exatamente nisso. Certeza e antecipação. Com base nas nossas experiências no passado, com base nas orações que nós já fizemos ao Senhor, que nós buscamos a Deus, quando nós oramos hoje com fé, nós temos certeza que o Senhor irá responder a nossa oração. Nós já antecipamos esta certeza, porque orar com fé é isso, é antecipar a certeza de que você vai receber algo. Ter fé é crer que Deus fará aquilo que Ele diz. Como o texto que nós lemos é a certeza daquilo que se espera.
Ora, se ter fé é a certeza daquilo que se espera, então eu só espero. Que vem, eu sei que vem. Que vai chegar, eu sei que vai. Que a porta vai abrir, eu não tenho dúvida. Que eu serei sarado, curado, que o Senhor vai abrir as portas, eu sei que vai. Eu só estou esperando chegar. Pode ser hoje, pode ser amanhã, mas que vem, vem. Isso se chama fé. Nós praticamos fé todos os dias, acreditamos. Quando você vai ao médico e o médico fala para você a respeito de algo que você precisa fazer, senão você não vai sarar, não vai curar, ou se você não fizer, você pode até ficar doente, o que você faz? Você acredita, você tem fé naquilo que ele está falando. Nós, irmãos, temos fé até no padeiro. Se alguém disser para você assim, não compra pão daquela padaria, não vou apontar a palavra nenhuma, né? Não compra pão daquela padaria, porque o pãozinho de lá, amanhã o padeiro vai pôr veneno. Você vai comprar pão amanhã lá? Ué, mas você compra sempre. Agora, quem garante que o pão amanhã não vai estar assim? Acho que amanhã ninguém vai comer pão, né? Não. O que nós fazemos todos os dias? Nós vamos na padaria, compramos o pão e sabemos que naquele pão, no máximo, vai ter farinha, sal, leite, manteiga, fermento. Eu não sei o que vai no pão. É isso, não mais que isso. Nós, irmãos, acreditamos no padeiro. Quando nós casamos, nós fazemos um voto de fé com a nossa esposa, com o nosso marido. Nós acreditamos que ela não vai nos trair, que haverá um relacionamento, que haverá um respeito, que é na doença, é na alegria, é na tristeza, é na saúde, estaremos juntos. É um ato de fé, é um ato de crer, é um ato de ter certeza. Há pessoas até que têm fé, dão crédito, acredita no WhatsApp. Na Bíblia mais ou menos. Mas no WhatsApp, falou, é aquilo ali. Irmãos, a gente olha para a palavra de Deus e a gente vê no texto que nós lemos que o mundo foi criado. Pela fé, nós cremos e acreditamos que o mundo foi criado. A Amanda tem estudado na faculdade e a cada semestre, a cada mês, a cada matéria nova que ela vai, ela conhece algo novo, algo relacionado à questão científica, à questão humana, à criação. E por várias vezes ela comentou comigo, falou: pai, no mundo científico eles não acreditam, claro, que foi criado por Deus, mas a cada detalhe que eu aprendo, a cada conhecimento que eu obtenho, eu não posso acreditar que isso veio do nada, que isso foi uma questão de evolução de célula, evolução científica. Não dá para acreditar. Quando a gente olha como o homem foi feito, o que compõe o corpo humano, a formação, só um Deus pode ter feito isso. Não tem outra explicação. Isso, irmãos, é fé. O sacrifício de Abel foi aceito, porque Abel ofereceu o sacrifício ao Senhor, adorou ao Senhor em sinceridade. No livro de Mateus capítulo 26 tem uma passagem que se refere a um costume judaico. Você conhece a passagem? O costume judaico dizia que a moça, quando fosse casar, ela tinha que adquirir um vaso de alabastro e colocar ali o perfume, encher. Quando ela fosse casar, ela levava aquele vaso de alabastro cheio de perfume, o melhor perfume, ao noivo, à família. Haveria uma recepção, ela seria bem recepcionada, a recepção seria calorosa. Do contrário, quando ela não levava o vaso, ou era um vaso pequeno, pouco perfume, certamente a recepção não seria da mesma forma. O vaso de alabastro cheio de perfume significava para aquela moça que a moça estava desejosa de casar, era algo importante para ela, necessário para ela. Maria, há muito tempo preparava o seu vaso de alabastro, com o melhor perfume. Foram anos e anos de economia, que ela esperava o momento certo para usar aquele vaso de alabastro. Porém, quando ela teve um encontro com Cristo, seu coração se abriu. O desejo de adorar ao Senhor foi maior que qualquer outro desejo que ela pudesse ter na face desta terra. Foi maior que o maior desejo que ela tinha. Ela chegou diante do Senhor quando Ele esteve em Betânia, e ela então trouxe o mais precioso tesouro que ela tinha naquele momento. Virando aquele vaso, ela tirou a tampa e colocou, derramando sobre a cabeça de Jesus, sobre os pés de Jesus, enxugando os cabelos de Jesus com o vaso, depois de ter jogado o perfume sobre ele. Muitos vão à igreja, irmãos. Muitos hoje
no ritual. Eu tenho um ritual de comparecer à igreja. O meu sacrifício, a minha adoração faz parte de um ritual de todo domingo estar na casa do Senhor. Então eu vou para este ritual pensando que eu estou cultuando a Deus. E o Senhor está olhando do céu e dizendo que aquele ritual, aquele sacrifício é igual o de Caim. Não é igual o de Abel, porque não há sinceridade no coração. O Senhor quer o nosso maior tesouro, que é o nosso coração, que é o nosso coração, a nossa vida. Quando nós adoramos ao Senhor, tem que ser em espírito e em verdade. Tem que ser com o coração contrito, sincero. Nós não podemos estar com o corpo num culto e a mente em outro lugar. Nós temos que estar aqui dentro por completo. Corpo, alma e espírito. Eu olho para o texto que nós lemos e nós vemos que Enoque, pela fé, foi transladado. Eu preguei uma vez aqui, vocês se recordam, quando eu tentei tocar aqui, mostrando que Enoque amava andar com o Senhor. Não é somente andar, mas é amar andar com o Senhor. Eu desejo, eu quero estar com o Senhor. Eu acordo com Deus, eu durmo com Deus, eu como com Deus. Tudo que eu faço, eu quero o Senhor do meu lado, eu quero compartilhar com o Senhor. Nós lemos no texto, irmãos, que pela fé Noé foi avisado do que iria acontecer, e hoje o Senhor traz muitos e muitos avisos à nossa vida. Agora na oração pela família, Ele trouxe mais um aviso, nas ministrações dos louvores, nas palavras, nas mensagens, aquilo que o Espírito Santo fala ao íntimo, ao coração, o Senhor tem avisado. Nós precisamos ter ouvido e ouvir o que o Senhor está falando. Noé ouviu, temeu, e você leu no texto que Noé fez o quê? Para salvar a sua família. Você tem agido em prol da sua família? Você tem orado por sua família? Você tem tomado atitudes que vão salvar a sua família, que vão cuidar da sua família? Você tem apresentado à sua família o Salvador das nossas vidas? A palavra de Deus diz, irmãos, que pela fé Moisés preferiu ser maltratado com o povo de Deus a que por um pouco de tempo, um pouquinho assim, ter o gozo do pecado. Presta atenção, não é o inverso. Não é o inverso. Moisés preferiu ser maltratado com o povo de Deus a ter um pouquinho do gozo do pecado. Hoje, as pessoas têm desfrutado do pecado. À vontade. Não, é o contrário. E no versículo 6, a palavra de Deus nos diz que o nosso Deus, Ele é galardoador, irmãos. Está escrito aqui, daqueles que o buscam. Sabe o que é isso? Ele vai presentear, Ele vai recompensar aqueles que o buscam. Nós não servimos ao Senhor em vão. Nós não buscamos ao Senhor em vão. Não é em vão adorá-lo, servi-lo, entregar nossa vida, cumprir a sua palavra, obedecê-lo. Não é em vão, porque o versículo 6 nos diz que Ele é galardoador daqueles que o buscam. São vários, né? Pela fé passou pelo Mar Vermelho. Pela fé as muralhas, os muros de Jericó caíram, derrubaram. Pela fé da fraqueza, eles tiraram forças. Aí eu pergunto para a igreja, para a nossa reflexão: qual a nossa maior luta hoje? Desemprego? Ora, nós acabamos de ler o texto aqui, o que aconteceu. Você acha que o desemprego é maior do que esses homens passaram? Você acha que é mais difícil Deus abrir a porta de emprego para você do que abrir o Mar Vermelho? Você acha que é mais difícil para Deus sarar a tua doença, te trazer a cura, do que fazer com que as muralhas de Jericó viessem ao chão? Você acha que é difícil para você tirar força da fraqueza? Foi isso que os homens de Deus, nós acabamos de ler, fizeram. Você acha que é difícil o Senhor fazer que a tempestade da sua vida se acalme agora, nesse instante? Não, não. Sabe,
O que o Senhor nos diz nessa noite, irmãos, sabe o que nos falta? Nesta noite, o nosso problema não é a tempestade, não é a doença, não é a falta de emprego. O nosso problema não é o Haddad, não é o Bolsonaro. O nosso problema, sabe qual que é, irmãos? É a falta de fé. O nosso problema é a falta de fé, porque quando a gente tem fé, a gente fala aquilo que eu disse no início, a gente ora e tem a certeza, já está conquistado. Eu tenho certeza, o Senhor está cuidando de mim, o Senhor vai acalmar a tempestade. Lembra o que Jesus disse para os discípulos no meio da tempestade? Homens de pouca fé. Foi isso que o Senhor disse, porque se você tivesse fé, você orava, a tempestade acalmava. O que nos falta é fé. O que nos falta é crer, é acreditar, é confiar em Deus. Como eu vou fazer isso, pastor? A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra de Deus. Glória a Deus. Se você tem ouvido a palavra de Deus e a sua fé não tem aumentado, eu te dou um conselho: ouça mais, leia mais, busque mais. Às vezes nós deixamos para ler a palavra de Deus no domingo, na terça, na quinta. Às vezes nós deixamos para orar por nossas famílias, aqueles que nós amamos, aqueles que são importantes para nós, somente no domingo, no dia da oração pela família. É claro que a nossa fé vai ser que eu posso, que tamanho? Eu não estou nem grudado um dedo no outro, porque se ela tiver do tamanho de um grão de mostarda, você sabe o que é capaz de fazer uma fé dessa? Às vezes o que nos falta é isso, irmãos, falta fé. Eu vi muita gente preocupada com eleição, Muita gente preocupada com quem vai ganhar, quem vai perder. Aliás, deixa eu dizer uma coisa para você. Você sabia que a palavra voto é um ato de fé? A palavra voto tem a ver com fé. A palavra voto, ela é do latim, irmão, significa votum. A origem dela é do latim. E ela significa promessa solene. Tem alguma coisa a ver com política, Voto, fé, acreditar, vai fazer promessa, A palavra votum significa promessa solene. Porém, ela nunca, ou pelo menos antes do século XV, ela não era usada em questões políticas. Ela era usada em pedidos aos deuses. Depois, ela passou a ser usada como voto de, por exemplo, castidade. Voto de pobreza, ainda com cunho, com negação religiosa. Mais para frente ainda, ela começou a ser usada no sentido de desejo. Eu faço votos que você seja curado dessa doença. Fé. Só depois do século XV, irmãos, é que ela passou a ser usada por questões políticas. Antes disso, não era usada. No texto que nós lemos diz que Abraão, pela fé, foi chamado por Deus, obedeceu, saiu sem saber para onde ia, morou numa terra alheia, e aí no versículo 10 diz que Abraão esperava pela cidade cujo construtor é Deus. Deus estava fazendo uma cidade. Você já sabe onde nós vamos chegar, No versículo 13, a palavra de Deus diz, irmãos, que esses homens que nós acabamos de ler aqui, que são exemplos para nós, eram homens de fé. Eles também eram homens estrangeiros, peregrinos, que buscavam uma pátria. O versículo 16 diz que Deus preparou para eles uma cidade. Só quem tem fé entende isso, irmãos. Só quem tem os olhos no Senhor entende o que Deus está fazendo. Só quem tem fé, quem confia em Deus, sabe que Jesus Cristo disse: eu vou preparar um lugar para vocês. Eu vou preparar um lugar, disse Jesus. Este lugar foi visto por João em Apocalipse 21. Eu sei, irmãos, que a eleição acabou, E entre mortos e feridos, todos se salvaram. Normalmente é assim que diz, Eu
entendo, irmãos, que todos nós queremos o melhor para o país. Todos. Todos buscam o melhor para o país. Mas eu não quero me estender nisso não, mas eu queria perguntar, qual foi o melhor para o país? Talvez os mais antigos vão lembrar de algum presidente lá atrás, mas muitos anos atrás. Mas certamente nem todos vão concordar. Teve uma época que surgiu alguém que disseram: este é o melhor para o país. E ele confiscou sua poupança. Qual é o melhor para o país? Aquele que vai ganhar a eleição com 50% e mais alguma coisa, que ele só ganha se for com isso, não é verdade? Tem que ter 50% mais alguma coisa. E eu não estou fazendo aqui apologia a ninguém, eu estou pregando a palavra de Deus. Eu quero que você entenda onde nós vamos chegar. Qual é o melhor? Aquele que vai ganhar com 50% e mais alguma coisa, seja quem for? Ou aquele que vai perder com 40% e alguma coisa? Qual é o melhor? Se for isso, índice, nem sei quanto vai ser. Para o que ganhou, o melhor é o que ganhou. Para aqueles que acham que é o que perdeu, o melhor é o que perdeu. E eu diria que para aqueles que não votou nenhum nem o outro, o melhor não é nenhum dos dois. Desde antes da época de Cristo, se espera o melhor para o país. Na sua época, no seu contexto, na sua cultura, lá atrás. Na época de Cristo, acharam que Cristo seria o melhor. Quiseram colocá-lo como rei, quiseram colocá-lo como governante, como presidente deles. Ele não foi, ele saiu. Entenda, irmãos, eu não estou dizendo aqui para você ignorar a sua cidadania, não. Nós somos cidadãos, nós temos que cumprir o nosso papel. Nós temos que avaliar todo o contexto e com base no nosso ensino, na nossa cultura, naquilo que nós aprendemos, com base no que nossos pais nos ensinaram, com base nas coisas que nós enxergamos, com base na palavra, naquilo que você aprende, você vai escolher e você vai lá e já fez isso. E eu louvo a Deus porque isso aconteceu, por isso que está sendo pregado agora. E eu não estou aqui fazendo, volto a dizer, apologia a nenhum e a nem outro, a nenhum dos dois. Porque todos nós queremos o melhor para o país. E eu compreendo todos os irmãos que aqui estão, com a sua respectiva escolha. Volto a dizer, porque nós queremos o melhor, cada um a seu modo. Porque se o melhor acontecer, o que acontece? Todos ganham. Todos ganham. Noé fez a arca para salvar a sua família e confiou em Deus. O que eu quero dizer aqui nesta noite, irmãos, que é preciso a gente fazer o que é preciso fazer para vencer a luta, para vencer a dificuldade, nós vamos fazer. Depois vem a nossa fé, depois vem a nossa confiança em Deus, pois nós sabemos em quem nós temos crido. Se você, meu irmão, passa por luta, por dificuldade, o que te falta é fé. Ora, confia, faça a sua parte, essa é a sua parte, depois confie em Deus. Nós votamos, fomos às urnas, escolhemos, agora nós precisamos confiar, orar e confiar em Deus, porque quem toma conta da nossa vida é o Senhor dos Exércitos. É Ele que cuida da minha família, é Ele que cuida de você. Volto a dizer, não estou aqui fazendo apologia para que ninguém seja cidadão, ao contrário. Você foi como cidadão, hoje continue sendo. Continue fazendo a sua parte. Dentro do seu pensamento, você não está errado. O que a gente não pode é perder a esperança. Seja na nossa casa, seja no nosso lar. Mas a gente precisa, irmãos, é necessário se atentar a uma coisa. Nós somos estrangeiros. Nós somos peregrinos nesta terra. Há uma cidade sendo preparada para mim e para você. Volto a dizer, eu não estou dizendo para você não se preocupar com o país, não é isso, não estou dizendo isso. O que eu quero dizer é que cumprimos o nosso papel e devemos cumprir, porém nós não somos deste mundo. Há uma cidade onde não haverá fome, onde não haverá injustiça social. Há uma cidade sendo preparada por Deus e nós não podemos esquecer desta cidade, deste lar. Nós não podemos desanimar, seja lutando pelas pessoas ou lutando pelo nosso país, irmãos, mas nós precisamos ter fé, acreditar, confiar no Senhor. Não importa
o que você está passando, perseverança, santidade, confiança é necessário. Eu quero que você abra, se você não fechou, né, a sua Bíblia, no livro de Hebreus, aí dá uma puxadinha, capítulo 12. Você verá que o nosso papel nesta terra ele vai muito além do que a gente imagina. Hebreus capítulo 12 diz assim: portanto, nós também estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixamos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Uma pausa aqui, irmãos. Muitas das dificuldades e circunstâncias, por maior que seja, na nossa vida não pode nos desanimar. Esses homens que nós acabamos de ler, eles passaram por dificuldades e circunstâncias muito maior que as nossas e desanimaram. Nós não temos motivo para desanimar. O versículo 4: ainda que resistis até o sangue, combatendo contra o pecado, e já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filho. Filho meu, não despreze a correção do Senhor, e não desmaie quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama, e açoita qualquer um que o recebe por filho. O versículo 9: além do que tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem, e nós o reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam, como bem lhes parecia, mas este para nosso proveito, para sermos participantes de sua santidade. E na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ele. Versículo 13: portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Dá uma olhadinha para mim de novo, por favor. Irmãos, nós somos exemplos, nós somos servos, filhos de Deus, de Deus, do Deus Altíssimo. Quem te olha vê o que em você? Quando você fala para as pessoas que este país não tem mais jeito, eles estão vendo o que em você? Quando você olha assim: escolha o seu candidato, faça o seu voto, mas confie em Deus. Haverá uma cidade no futuro que a gente não vai passar por nada do que a gente está passando aqui. Quando as pessoas olham para você e dizem que estão desanimadas, que estão aqui com os joelhos desconjuntados, que estão manquejando, não conseguem viver uma vida plena, você tem falado de Cristo, mostrado o caminho de Cristo para elas? Continue lendo o texto comigo. Eu quero ler, para adiantar, o versículo 17. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda, depois de herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Aqui ele está falando, o texto se refere a Esaú, quando ele se arrependeu por ter comprado a primogenitura. E o texto nos diz que esse texto é muito sério, irmãos, porque ele não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas buscou. Lembra quando eu falei de Caim e Abel, da adoração sincera? Aqui é a mesma coisa, um arrependimento com lágrimas que ele não buscou. Porque o arrependimento não foi de coração. O arrependimento não foi verdadeiro. O arrependimento não foi de prático, com praticidade. Como que eu me arrependo? Como que eu sei se realmente eu me arrependi de verdade ou não? É só você olhar para você e ver se você continua fazendo a mesma coisa ou não. É bem simples. Certamente Esaú não comprou outra primogenitura, porque não tinha, né? Se tivesse ele teria comprado.
mas com certeza os atos dele, depois daquele, continuou sendo igual à compra da primogenitura. Aqueles que mentiam, se arrepende, chora diante do Senhor. Passa um tempo, ele volta a mentir. Ele não se arrependeu coisa nenhuma. Aquele que tem adulterado, ele se arrepende, busca o Senhor, chora, passa um mês, 1 ano, 2 anos, ele vai e pratica de novo. Ele não se arrependeu coisa nenhuma. Encaixa nesse texto aqui. O versículo 18 diz: porque não chegaste ao monte palpável, aceso em fogo, e a escuridão e as trevas e a tempestade. Vai para o 22. Mas chegaste ao monte Sião, a cidade de Deus vivo, do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos. O que ele se refere aqui a respeito de Moisés? Quando ele chegou, quando o monte tremeu, quando ele chegou diante do Senhor, ali havia a presença de Deus, porém ainda, ali o Senhor diz, fala de aqui que nem animal poderia tocar o monte. Moisés diz: eu estou assombrado e tremendo. Isso quando ele chegou no monte do Senhor, que não era a nova Jerusalém. E no versículo 22 ele diz: chegaste ao monte de Sião, a cidade de Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos. Ele chegou. Deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão, minha irmã. Você sabia que nós somos, sim, cidadão de Jerusalém? Já, agora, hoje, nós somos cidadão de Jerusalém. Você é, meu irmão, minha irmã. A palavra de Deus diz que só entrará na cidade de Jerusalém aquele que tem o seu nome escrito no livro da vida. A palavra de Deus diz que quando nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador, o nosso nome está escrito no livro da vida. Então nós já temos o passaporte. Nós já temos o passaporte para entrar lá, nesta terra. Eu quero ler com você Hebreus 13. Eu quero discorrer também alguns textos, sem sair do contexto, mas mostrar algumas orientações pessoal e pública como cidadão para nós. Por exemplo, o versículo 13, o capítulo 13, o versículo 1 diz: permaneça a caridade fraternal, amai-vos uns aos outros. Diz para nós sermos hospitaleiros. O versículo 3 diz para que nós lembremos dos presos, como se no lugar deles nós estivéssemos, para que nós venhamos a lembrar dos maltratados. O versículo 4 diz: venerado seja entre todos o matrimônio, casamento de novo aqui. O versículo 5 diz: sejam os vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. O versículo 6 diz: e assim com confiança ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador, eu não temerei o que possa me fazer o homem. Confia no Senhor. Nós falamos de fé. Se o teu problema é pessoal, é particular, é na tua casa, é no teu lar, a tempestade, a luta, a dificuldade, confia no Senhor. Se o teu problema, se o nosso problema é a nação, nós temos orado, buscado, pedindo para Deus cuidar da nossa nação, continuemos a fazer isso e confiemos no Senhor, irmãos. Eu sei que muitas vezes nós temos receios. Coloque diante de Deus esse receio, essa dificuldade, seja ela, volta a dizer, pessoal, particular, na tua casa, no teu lar, seja ela em relação à nossa nação, em relação ao nosso país. Agora é a hora de nós orarmos, colocar diante de Deus, pedir por Senhor agir, cuidar, abençoar. É isso que a Bíblia nos ensina. Eu quero ler com vocês o versículo 14, que diz: porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos uma futura. Uma cidade futura. Nós não devemos, irmãos, estar presos neste mundo. Sabe por quê? Tudo que temos aqui, tudo que somos aqui é temporário. Volto a dizer, por favor, eu orei muito a respeito dessa palavra. Eu tive muito cuidado. Essa tarde eu passei a tarde. Quem prega, o pastor sabe disso, eu compartilho com ele. Eu passei uma tarde bastante apreensiva, orando ao Senhor, buscando a direção de Deus. Eu falava para o Senhor: Senhor, é da tua vontade, a tua palavra eu quero pregar, mas coloque no coração dos teus filhos. Nós precisamos entender, irmãos,
Amanhã nós não vamos deixar de fazer o que é nossa obrigação, trabalhar, bater o ponto, como cidadão, cumprir o nosso papel. Nós não vamos deixar de fazer isso. Porém, nós precisamos entender que tudo o que somos e o que temos aqui é temporário. Vocês lembram um dia quando eu preguei aqui, eu fiz uma ilustraçãozinha, peguei uma corda, amarrei um esparadrapo num pedacinho assim da corda, e aí joguei a corda para cá como se ela fosse infinita, passou lá pela bateria, eu disse para a igreja, quem estava aqui se lembra, e eu mostrei que esse pedacinho do esparadrapo representava a nossa vida na face da terra, 70, 80, se muito 90 anos, o restante se representava a eternidade. E eu perguntei para a igreja, por que nós fazemos todos os nossos esforços, com todas as nossas forças físicas, mentais, financeiras, tudo, para viver esse pedacinho de tempo, o mais confortável possível nesta terra, sendo que nós vamos passar a maior parte dele na eternidade. Por que nós nos preocupamos tanto com esse tempo? Por que nós dedicamos tantos esforços por esse tempo? Sim, cuide deste tempo, mas se preocupe muito mais aonde você vai passar a eternidade. Na eternidade nós teremos 2 líderes, 2 presidentes, ou sei lá se eu posso dizer isso, né? Teologicamente vão me criticar, não tem problema, é só para ilustrar. Ou nós seremos governados por Deus, Ele será o rei, o presidente, o líder das nossas vidas, ou nós arderemos no fogo do inferno. É isso que a palavra de Deus diz. A escolha é nossa, a escolha é hoje, a escolha é minha, a escolha é sua. O mundo, irmãos, tem tentado deixar legado. Desde que o mundo é mundo, as pessoas têm trabalhado para que deixe algo que dure para sempre. Começou na palavra de Deus com a Torre de Babel, passou pelos impérios egípcio, persa, grego, todos você pode olhar, e todos fracassaram. Todos. Grandes e poderosos reinos muitas vezes surgiram do nada, simplesmente apareceram, assim como apareceram, deixaram de existir. Hoje ainda continua, tem exército invadindo o país aí, hoje ainda tem reinos querendo nos dominar, hoje nós sabemos que existem pessoas poderosas que querem mais e mais poder, tudo para tentar deixar um legado na face dessa terra, bom, ruim, tanto faz, mas ele não sabe que tudo isso é temporário. Às vezes nós, irmãos, queremos deixar um legado para os nossos filhos, para os nossos netos, um conforto, um nome, algo de bom que nós podemos fazer. Mas olhe bem, se muito, na 3ª, 4ª geração, já esqueceram de nós, já ficou para trás. Alguém um dia, se isso foi escrito, registrado em algum lugar, vai lembrar de alguma coisa. Você quer deixar um legado para os seus filhos, para os seus netos, para a sua salvação, para a sua família, para os seus amigos, no trabalho, para os seus vizinhos? Você quer deixar o maior legado que você pode deixar? É a salvação em Cristo Jesus. Porque essa não vai terminar, essa é eterna. Esse é o maior legado, irmãos, que nós podemos deixar. O versículo 14 que eu acabei de ler aqui, ele fala a respeito de uma cidade. Nós buscamos a cidade futura. Ele fala desta cidade futura. O apóstolo Paulo fala no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19, da expectativa de buscarmos essa cidade futura. Quando ele diz assim: se esperamos em Cristo só nesta vida, nós somos os mais miseráveis homens, ou melhor, os mais miseráveis de todos os homens da terra. Nós não devemos esperar só nesta terra, mas temos que esperar lá na Nova Jerusalém. Temos que esperar no Senhor. Eu fico muito triste, irmão, porque às vezes eu vejo muito crente preocupado com hoje, preocupado com o dia de hoje. E ele não está preocupado com o dia de amanhã. Eu quero ir para o final, eu quero te convidar a abrir em Apocalipse capítulo 21. É o hino que nós cantamos aqui na hora da oferta. É o hino que nós ouvimos. Nos últimos dias,
Nós ouvimos muitas promessas, as mais variadas, possíveis e inimagináveis. Algumas serão cumpridas, por qualquer um que seja. Outras certamente não serão cumpridas. Isso não é palavra profética, não. Isso você sabe. Você sabe disso. Isso acontece há 2000 anos, há 200 anos. Isso acontece desde que o Brasil... Vamos falar de Brasil. Desde que o Brasil é Brasil. Mas em Apocalipse capítulo 21, nós temos uma promessa. E essa, eu tenho certeza, essa vai se cumprir. João falando: eu vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada, uma esposa bonita, bela, preparada para o seu marido. O casamento vai acontecer. O casamento vai se realizar. A noiva vai encontrar com o Cordeiro. Versículo 3: e ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus, o rei, o governante, o presidente, aquele que vai tomar conta da nossa vida. Versículo 4: e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Você, meu irmão, minha irmã, você que vê hoje, no dia de hoje, acredite, o que você está passando não é o capítulo final da sua vida. Não é. O capítulo final da sua vida, se você continuar firme com Jesus, está escrito aqui, ó, no versículo 4. E acredite, você leu comigo, é um final feliz. Porque aqui está escrito que Ele vai enxugar dos seus olhos toda lágrima. Não haverá morte, não haverá pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Versículo 5: e o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas, e disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Vai se cumprir. E disse mais: está cumprido. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Vai para o versículo 22. Aí, a partir do 9, leia na sua casa Nova Jerusalém, você vai ver aqui essa fala de ouro, de cristal, aí você vai entender o vídeo que nós passamos. Versículo 22 diz: e não vi templo, porque o seu templo, lá na Nova Jerusalém, não havia templo, porque o seu templo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso. O Cordeiro é a cidade não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus tem alumiado. O Cordeiro é a sua lâmpada. Dá uma olhadinha para mim aqui. Não tem sol nem lua. Os nossos irmãos aqui que conhecem, que entendem um pouquinho de plantação, sabem que sem sol, sem lua, não se planta. A planta precisa para crescer. Sabe o que isso significa aqui? O nosso suprimento virá do Senhor. A nossa economia será conduzida por Deus. Ele que vai tomar conta da nossa economia na Nova Jerusalém. Versículo 24: e as nações andarão à sua luz, os reis da terra trarão como ele a sua glória e honra. O 27: e não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Eu preciso ler. O 22 diz assim, capítulo 22, versículo 1: e mostrou-me um rio puro de água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, e de uma e da outra banda do rio, estavam a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Olha para mim aqui. Lembra de Gênesis? O paraíso perdido no livro de Gênesis se torna o paraíso recuperado em Apocalipse.
O acesso à árvore da vida, que foi fechado no livro de Gênesis pelo pecado do homem, agora está aberto para todos sempre no livro de Apocalipse, pelo perdão do nosso Senhor Jesus, a todo aquele que crê, a todo aquele que beber da água da vida. E eu quero ler o último, teria mais aqui, mas eu quero ler com você o último versículo, que diz assim, vira aí a página, versículo 12: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Salmo 15 nós lemos no início do culto: quem habitará no teu tabernáculo? Eu sou o Alfa, diz o Senhor, o Ômega, o princípio e o fim. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Não jogue fora essa oportunidade. Não perca a tua salvação. O livro de Hebreus nos exorta à santidade, a confiar em Deus, a acreditar no Senhor. O livro de Hebreus nos exorta a ter fé, a acreditar que o Senhor está cuidando da nossa vida privada, íntima. Os nossos problemas, as nossas lutas, tendo fé, é a certeza que o Senhor vai cuidar. O livro de Hebreus nos mostra que nós precisamos sim cumprir o nosso papel de cidadão, mas lembrar que nós não somos daqui, e nós temos uma morada celestial, a Nova Jerusalém, que nós não podemos perder o passaporte para entrar naquela cidade. Muito nós fizemos e fazemos por nosso país, por nossa nação. Que tenhamos o mesmo empenho, a mesma força, a mesma dedicação para manter a nossa salvação. Glória a Deus! Há muitos anos, foi encontrado, escrito na parede de um campo de concentração, e só pelo nome você já sabe o que se refere a isso, né? Talvez um dos pontos mais horrorosos da história da humanidade. Nessa parede estava escrito assim: eu creio no sol, mesmo que ele não brilhe. Eu creio no amor, mesmo quando não mostrado. Eu creio em Deus, mesmo quando ele não fala. Imagina comigo, quem escreveu isso? Não se tem um nome, mas a gente pode imaginar. Se ela estava, ou ele, num campo de concentração, provavelmente seria uma pessoa já magra, talvez esquelética, segurando um pedaço de vidro daqueles cacos que caiu ali do próprio local onde ela estava, ou uma pedra que ela encontrou no caminho. Talvez com as mãos trêmulas, com o pouco de força que lhe restava. Você conhece a história da Segunda Guerra Mundial, que eles não comiam? Ela foi conseguindo escrever, talvez forçando seus olhos num local úmido, cheio de mofo, escuro, para conseguir cravar cada letra dessa. De quem eram as mãos que escreveu com tanta convicção? De quem eram os olhos de uma pessoa que conseguiu escrever naquela parede uma frase tão bonita num lugar com tanto horror? E ainda ela escreve: eu creio em Deus, mesmo quando ele não fala. Eu tenho certeza de uma coisa: a pessoa que escreveu isso, os olhos, ela escolheu, irmãos, ver o invisível. Ela enxergou o invisível. Ela olhou algo, ela viu algo que os olhos dela ali não viam, que as circunstâncias não mostravam. Certamente ela pode, acredito que ela veio até ser morta, mas ela olhou para o invisível. O apóstolo Paulo nos diz em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18: fixemos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Onde você tem colocado os seus olhos? Onde você tem concentrado as suas forças? Você consegue enxergar a cidade que está esperando por você? Você consegue enxergar a cidade que Deus está construindo
por você. Nesta noite, não esqueça, trabalhe em prol da sua família, trabalhe em prol dos seus amigos, em prol da sociedade, em prol do seu país. Tenha fé, creia, acredita, seja cidadão, mas nunca esqueça, nós temos uma pátria. Glória. E esta é melhor do que toda e qualquer pátria. Essa é melhor do que todo e qualquer lugar, irmãos. Nós não podemos perder isso de vista. Nós não podemos perder esta pátria. Eu quero que você se coloque de pé. Eu quero pedir para o Ministério de Louvor subir. Eu sei que nós estamos em cima